Boa tarde a todos e todas. Vamos começar a nossa orientação hoje. Não está legal. Não está legal. Não gostei. Boa tarde a todos e todas. Como prometi para vocês, né, eu estou passando aqui esse vídeo de orientação para a gente saber o que nós vamos fazer nesse terceiro encontro. Então, para cada encontro que nós tivemos em 2022, teve uma atividade que vocês precisam dar conta quem ainda não deu conta. Então, no primeiro encontro foi o plano de ação, o segundo encontro, a agenda do coordenador, e o terceiro encontro, o texto, né? O diário de formação, o memorial, o que vocês quiserem fazer, falando um pouco da sua trajetória enquanto coordenador, tá? Enquanto gestor dentro do plano de formação continuada. Então, eu vou trazer para vocês um slide que vai ajudar a entender um pouco esse processo. Parte dessas informações a gente viu lá no nosso terceiro encontro, quando eu passei para vocês, né, comecei a explicar sobre o que seria essa atividade que eu passei, né? Essa atividade do terceiro encontro. Então, ela consiste em trabalhar com os gêneros memorialísticos. E aí eu vou fazendo a definição do que é um gênero, do que é uma tipologia, o que é um texto, o que precisa para a gente começar a escrever um texto sobre si mesmo, né? E sem esquecer, levando em conta todas as nuances de uma memória, que é uma memória individual e, ao mesmo tempo, que pode ser também uma memória coletiva, tá? Então, a primeira coisa a falar é sobre a narrativa. Normalmente, quando a gente fala de textos memorialísticos, a gente lembra sempre de uma narração, tá? Porque é o caminho mais fácil de a gente contar a história de si mesmo. Mas eu só gostaria de esclarecer que, para contar a história de si mesmo, histórias de si, chamada narrativas de si, autobiografias, eu não preciso escolher o caminho de um gênero que toma como ponto a tipologia narrativa, tá? Então, eu posso fazer um texto informativo, eu posso fazer um texto descritivo, eu posso fazer até um texto expositivo ou dissertativo para falar dessa memória. Mas, normalmente, nós escolhemos a narrativa, porque é mais fácil, talvez, contar a história. E aí eu defino um pouco do que é essa narrativa, do que é essa narração, essa tipologia, tá? Porque, quanto ao texto, quanto à definição de um texto verbal, escrito, nós temos tipologias e temos gêneros. Tipologia é um conjunto maior, sistêmico, que nos leva a classificar tempos verbais, estrutura do texto, elementos do texto, organização dos parágrafos, enquanto o gênero não, o gênero é mais prático, ele é mais direto, ele é mais social. Mas vamos à narrativa. A característica predominante é o encadeamento cronológico e, às vezes, casual de unidades descontínuas. Então, a narrativa ela se faz de uma sequência cronológica, que não precisa ser linear. Quando Todorov fala de unidades contínuas, não quer dizer que essa cronologia tem que ser linear. Ela pode ser psicológica. Então, ao invés de seguir uma ordem cronológica de início, meio e fim, ela começar com o fim, né? Ir para o meio, ir para o início, em vários momentos em que o narrador, o personagem, vai se lembrando de fatos. Um exemplo disso, não sei quem já leu o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esse livro,
ele traz um tipo de narrativa psicológica. Então, o tempo é psicológico. Não começa do início, né, do nascimento de Brás Cubas, né, que vai em sua adolescência até chegar à sua morte. Não, começa exatamente no momento do enterro de Brás Cubas. Então, ele, enquanto defunto autor, né, ele vai narrando a sua trajetória a partir daquele momento ali do seu enterro. A narrativa é a arte de contar história. É tão antiga quanto o homem. As narrativas estimulam a imaginação e povoam a mente de ideias, pessoas, lugares, acontecimentos, desejos, sonhos. Então, por isso é mais fácil a gente escolher um gênero memorialístico a partir das narrativas, porque contar história sempre a gente sabe um pouquinho, né? Aí alguém fala assim, eu não sei contar história. Mas, no fundo, todos nós sabemos contar história. Talvez alguns tenham um dom, tenham uma técnica, tenham um talento, uma aptidão de contar história, mas, normalmente, todo mundo sabe contar histórias. E o gênero? O que é o gênero? Já falei o que é o gênero, mas a gente vai formalizar com essa definição. Nas várias situações comunicativas, produzimos textos que se concretizam através de gêneros textuais. Então, o gênero é mais concreto, é mais direto, não precisa de toda uma arrumação logística que a tipologia precisa, tá? Então, quando a gente pensa, a gente não pensa em tipologia. Quando a gente pensa em fazer um texto, a gente não pensa em tipologia. A gente pensa no gênero. Eu vou escrever uma carta. Eu vou fazer um bilhete. Eu vou fazer uma receita de bolo, né? Eu vou fazer uma lista de compras. Então, a gente pensa no texto, e esse pensar no texto é o gênero. Agimos socialmente com a linguagem através de conversas, cartas, telefonemas, bilhetes, e-mails, convites, avisos e assim vai. Então, nós pensamos através de um tipo, né, de uma elaboração de texto, e esse texto é o gênero, né? O gênero textual memória, que é o que a gente vai tratar agora, registra os acontecimentos da vida do autor, o que ocorreu durante a vida, a sua vida pessoal, na história política do país e do mundo. Então, o gênero memória ele tende a ser uma narrativa, né, que vai fazer um recorte de um momento vivido por quem está contando ou por pessoas próximas de quem está contando. Porque não é necessário só você contar uma história vivida por você, mas também aquilo que os outros viveram e compartilharam com você. Então, isso passa a ser também da sua memória. Então, nós temos aqui a estrutura de uma narrativa, já pensando no caminho de uma narrativa para pensar nesses textos memorialísticos. Aí nós temos um resumo ou prefácio, quando você situa a história, né? Orientação ou situação inicial, antes do processo, complicação, que é o momento de clímax, ação ou avaliação, que é um pouco durante o processo, resolução, que é o fim do processo, moral ou situação final, que é depois do processo, e a coda ou moral, que é o fechamento do texto, né? Quando você faz aquele arremate final. E aí, para todo o texto, é preciso fazer um planejamento. Esse esquema aqui, no caso da escolha de uma narrativa, esse esquema é ótimo para vocês já começarem a pensar em como eu vou estruturar o meu texto, como eu vou começar a escrever. Então, a gente começa seguindo essa ordem aí, que é muito mais simples, mais fácil de a gente visualizar. Na narração, especificamente, a gente pergunta algumas questões, e essas questões nos levam aos elementos da narrativa. Quem? Aos personagens. O quê? Que é o fato, que é o enredo, que é o assunto que você vai tratar. Quando? O tempo, lembrando que o tempo não precisa ser cronológico, então ele pode ser um texto, um tempo psicológico, a partir das memórias que você vai traçando. Onde, em que lugar, como, de que forma foi feito, o modo, por que a causa, a consequência, a causa disso, e por isso as consequências, as soluções, e aí combina com a coda, que é o fechamento de uma narrativa.
E quais são as características? Já que eu vou escolher, vamos supor que nós vamos escolher uma narrativa, que tipo de gênero memorialístico é esse? Né? Quais são as características desse gênero memória? Então, a linguagem é especial, porque ela vai falar de uma trajetória narrativa, de um momento vivenciado por você, tá? E que precisa ser registrado. Esse relato pessoal, ele utiliza emprego de descrições, a imagem de pessoas, locais, objetos, eventos e sensações. O que você sentiu, né? Diante daquelas memórias que vão brotando na sua escrita. O uso de figuras de linguagem, expressões de primeira pessoa, então você vai usar sempre primeira pessoa, não tem necessidade de terceira pessoa. Verbos no passado, porque você vai contar uma história, né? Vai trazer do passado para o presente, que é o ato de narrar. Termos de referência à época, expressões que colocam o leitor na época narrada, como naquele tempo, certo dia, certa época, né? E participações de pessoas presentes nas lembranças dos entrevistados. Essas pessoas elas podem estar presentes materialmente com vocês, vivenciando a experiência, ou podem ser presenças imateriais, ou seja, você lembrar, você andar, você fazer uma experiência, você lembrar de alguém, de um professor. Eu lembrei da formação em ciências, daquela época a gente falou sobre o feijão, né? A germinação do feijão. E aí, eu lembrei do professor lá da educação básica, do meu professor da educação básica, naquele momento de formação de coordenadores, né? Então, aquele professor da educação básica de vocês não estava lá presente materialmente, mas ele esteve presente durante os espaços de memória e que vão estar presentes também nas narrativas escritas. Fazer um texto do gênero memória é um exercício ordenado de escrever a própria história, né? Se dispor a falar de si, rever a própria vida e aprofundar a reflexão sobre ela. É uma atividade de autoconhecimento. E quando a gente conta a história, o personagem principal dessa história somos nós mesmos. Então, nós nos situamos como foco principal dessa narrativa. Então, nós vamos contar a história de um personagem e que esse personagem somos nós, né? Essas recordações possibilitam despertar de emoções tanto do narrador e ou escritor, quanto do leitor ouvinte, pelo encantamento e pelo trabalho com a linguagem. Nem todo mundo gosta de ouvir a história dos outros, né? Às vezes as pessoas ficam cansados, não tem tempo, não tem interesse em ouvir a história dos outros. Então, é aí que vocês precisam ser criativos na hora de contar suas próprias histórias, tá? E aí, quando a gente fala de gênero memória, algumas perguntas a gente faz e eu vou respondendo à medida que eu vou lançando essas perguntas. Então, o que é gênero memória? É o gênero que vai trazer as memórias, especificamente as memórias de si, para serem transcritas no papel. Então, esses são gêneros de memória. Eu vou dar um exemplo mais adiante dos gêneros considerados pela tipologia textual como gêneros memorialísticos. Mas não significa que tem que ser esses. A maioria dos gêneros que eu vou citar, como o diário de formação, o diário em si, diário de bordo, o relatório, o memorial, que são bem conhecidos, esses são gêneros narrativos. Mas, por exemplo, uma tirinha, né, que também é um gênero narrativo, pode ser um gênero narrativo. Um poema pode ser um poema narrativo e que também pode ser gênero memorialístico. Então, existem aqueles que são clássicos, né, como o diário, o memorial, o relato, né? E tem aqueles que não são memorialísticos pela designação, mas se tornam memorialístico porque você utilizou esse gênero para contar a sua própria história. Um texto de opinião, né, não é um texto, não é do gênero memorialístico, mas ele pode ser. Então, o gênero memorialístico não é um texto em si, é uma temática de texto. Assim como a gente diz, contos de terror.
Então, contos de terror não é um tipo de texto, não é um gênero. Você pode criar uma crônica, uma fábula, uma lenda ou simplesmente um conto de terror, né? Mas a temática desses textos são de terror, né? A mesma coisa o de memória, né? Os memorialísticos. Então, é um conjunto de gêneros diferentes que se tornam memorialísticos. Como escrever um texto de memórias? Bem, a primeira coisa é a gente tem que pensar o que vai escrever. O assunto. Vou falar de quê? Vou falar de minha formação, do que eu aprendi, do que eu não aprendi, das experiências que eu tive com meus educadores, das experiências que eu tive na formação, na formação online, na formação presencial. Vocês vão pegar o assunto. O que vocês querem focar? Qual é a área ou quais as áreas que vocês querem focar nessa formação de vocês? Qual a finalidade do gênero memórias literárias? Bem, trazer para o público, porque quando a gente resolve escrever e posta na plataforma, a gente entrega para alguém, ou com uma atividade, ou para alguém ler por ler mesmo, a gente está fazendo uma publicação. Então, a gente tem uma ideia até, às vezes, equivocada, porque a gente acha que publicar uma história é você pagar uma editora ou concorrer a uma edição pública, né, para a publicação, né, para que o texto seja publicado oficialmente por uma editora. Não é só isso, né? Quando a gente deposita o TCC na universidade, ele fica à disposição na biblioteca, numa mídia digital ou não. Quando você entrega alguém, então você torna o seu texto público. Isso é publicação, tá? Então, é importante porque a gente, quando escreve um texto, a gente tem uma finalidade. E qual é a finalidade do texto? Alguém conhecer sua história, você registrar o que você viveu, você servir de experiências para outras pessoas. Qual tipo de narrador é utilizado no gênero memória? É um narrador personagem, que você vai contar a história, né, de si. Como é caracterizada a linguagem do texto de memória literárias? Tanto de memória quanto memórias literárias, o que modifica é que você é mais poético, né? Você usa muitas figuras de linguagem. É que a linguagem caracterizada é uma linguagem formal, não pode ser uma linguagem informal, porque não é uma conversação, não é uma oralidade, a não ser que você transponha um personagem que tem uma língua que não é formal, você vai aspear e vai colocar lá, mas você vai escrever numa linguagem formal. Apesar de ser uma linguagem formal, isso não restringe o espaço de você contar um pouco sobre você, né? Você é livre para contar, ilustrar com fatos que você acha relevantes de sua vida profissional, pessoal. Onde são publicados os textos de memória? Como já disse, em vários espaços, em blogs, na plataforma, né? O ato de você entregar alguém, de você ficar disponível, né? Na própria escola, se colocar no mural da escola. Qual a diferença entre um texto de memórias e uma biografia? Bem, o texto de memória, principalmente de autobiografia, é a história sua, é a história de si, a narrativa de si. A biografia não precisa ser a história de si. Você vai contar a história de outra pessoa. A biografia é a história de outra pessoa. Você é o narrador, mas você não vai contar a sua própria história. Já num texto memorialístico, você é narrador-personagem, ou numa autobiografia, você é narrador-personagem. Qual é a diferença da autobiografia para a biografia? É isso, né? Todos os textos de memória incluem biografias, autobiografias. E aí, dentro do campo da autobiografia, existem os textos de memória que são autobiográficos. E os textos de memórias que são só biográficos, a história de alguém. Aqui um exemplo, né? A lista de alguns exemplos de textos memorialísticos, ou de memória, né? Memorialísticos ou de memória. Carta pessoal, relato oral, relato escrito, diário, registro de aula, registro de experiência, memorial, confissões, portfólio, conto, romance, novela e memórias, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, como o Memorial de Aires, né? Como o Memorial do Convento. Então, a gente tem aí, no meio literário, um arcabouço bastante rico, bastante abundante de textos memorialísticos. Agora só resta começar. Então, vamos começar? Pega um lápis,
uma folha e começa a brotar as histórias. Não se preocupem com a estética do texto, apenas vão registrando aquilo que lembra. E depois vocês vão organizando de acordo com essa estrutura aqui. Se vocês escolherem um texto memorialístico, vocês vão adequando essa estrutura aqui, que é uma estrutura narrativa, e aí você escolhe um tipo, um gênero de texto que vai contemplar o seu relato, o seu texto de memória. Então, não escolham o primeiro gênero, façam, escrevam, deixem as memórias fluírem no papel, rascunhando, escrevendo, sem muita preocupação formal. Aí depois você vai arrumando, estruturando e vai montando o seu texto. Estamos à disposição, tá? Eu, especialmente, estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Um abraço, tudo de bom para vocês e uma boa escrita.